Saudações, ouvintes! Medicina e Saúde 2024. A comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana. Hoje, com a apresentação do professor Ahmad Musler, vamos receber o Dr. Geraldo Angeli. Geraldo, por favor, te apresenta. Bom dia, meu nome é Geraldo Angeli, sou ortopedista, atuo na região de Taquara, em Sapiranga também. Sou especializado em pé e tornozelo, mas exerço a atividade de ortopedia em geral também. Qual o tema que tu preparou para nós hoje, Dr. Geraldo? Eu estou à disposição para falar do que você quiser, Amad, mas nós já, conforme havíamos combinado antes, de repente conversar sobre o início das atividades físicas em adolescentes, qual é a melhor fase deles começarem, o que eles podem fazer e o que não podem. Estou à disposição. Muito bem. Existe alguma restrição para crianças, por exemplo, praticarem atividade física? Existe a ideia de que uma criança que inicia muito prematuramente o exercício, ela pode comprometer o crescimento, coisas assim. Como funciona esse mecanismo? Não, na verdade, não é que compromete o crescimento, né, Amad? Essas crianças, elas são... existem zonas no esqueleto que são zonas que ainda estão em crescimento na criança, antes de completar o crescimento, obviamente, né? E que são áreas do esqueleto onde se inserem tendões bastante potentes e que podem, então, gerar regiões inflamatórias nessas áreas aí, que pode gerar dor. E, no futuro, talvez comprometer a qualidade desse tendão na vida adulta, né? Por isso que se fala que a criança não pode fazer alguns exercícios antes de completar a fase do crescimento. E quais seriam as atividades recomendadas? Obviamente a criança tem que brincar, né? Atividade física ao ar livre, mas e atividades que poderiam comprometer causar esse processo inflamatório? Atividades pesadas, atividades de alto impacto? Obviamente que a criança ela é livre para fazer exercícios, ela é estimulada a fazer exercícios. Existem algumas cautelas na parte de exercícios localizados, em aparelhos em academia que tem que fazer muita força para mexer músculos de coxa, músculos da panturrilha, geralmente membros inferiores, né, são os que mais incomodam. Então tem que ter algum cuidado com alguns exercícios mais específicos localizados. Obviamente que a criança é estimulada a praticar exercício físico desde cedo, mas exercícios, atividades como, por exemplo, bicicleta, correr, essas coisas a criança deve fazer, né? É importante fazer. Algumas coisas tem que cuidar só a parte localizada mesmo. A bicicleta é um movimento cíclico de baixo impacto, né? Tanto que é utilizado na recuperação de pessoas que se lesionaram, sofreram cirurgias. Mas, por exemplo, uma atividade física como o vôlei ou o basquete, que tem muito salto, ela está absorvendo uma certa quantidade de impacto nas articulações. Esse impacto ali ainda não é suficiente para causar um tipo de... A criança ela não tem peso suficiente para fazer um impacto que gere problemas para jogar vôlei, por exemplo. A criança, na verdade, pratica mais uma atividade lúdica, né? Quando ela está nessa fase inicial da vida esportiva dela. Então, a preocupação não é tanta. A parte de esportes é bem mais livre do que exercícios localizados. Sim. E, por exemplo, essa tensão nos tendões, ela chega a deformar o osso. Eu sei que existe a doença me corrija se eu estiver errado o nome, Osgood-Schlatter, alguma coisa assim, que puxa o tendão patelar, deforma onde o osso onde ele é inserido. Essas doenças de crescimento que a gente chama, elas têm depende do local, elas têm nomes diferentes, né? Osgood-Schlatter é a lesão no joelho, onde se insere o tendão patelar. A Sever, por exemplo, é no calcâneo, onde se insere o tendão de Aquiles. Então, cada área do corpo tem uma doença, inflamação de cartilagem com nome diferente. Mas Osgood-Schlatter, como tu está, é uma lesão na região de crescimento da tíbia, onde se insere o tendão
do joelho, do quadríceps, que a gente chama que é o músculo da coxa. Essa região é uma região sujeita a muita tração nessas pessoas que fazem exercícios para coxa, por exemplo. Então pode, obviamente, gerar essas crianças, quando são submetidas a esforços exagerados, podem ocasionar algum tipo de lesão futura que pode machucar o tendão, pode ficar enfraquecido e tal. Não vai deformar o crescimento, né? Isso é muito difícil de acontecer, mas pode ficar um tendão doente no futuro. E durante a fase de crescimento, aquele período do estirão da adolescência, o que é importante para a criança fazer durante esse período? Praticar exercícios, alongamentos? O que seria recomendado? Exercício de baixo impacto. A criança pode fazer. Alongamento é importante. A criança tem que fazer atividades físicas, como citaste, bicicleta, exercício dentro da água. São atividades que geram um bom funcionamento desses tendões sem causar o impacto necessário para ocasionar lesão, né, no futuro. Então, sim, está indicado para esse pessoal em fase de crescimento fazer atividades sem impacto e fazer bastante alongamento. Uhum. Atividade física moderada, controlada, até porque a criança não vai desenvolver massa muscular, ela não tem níveis de testosterona para. Certamente, e a criança não tem a massa suficiente para causar uma lesão tão importante assim, né? Porque ela está em crescimento, ela é leve, na verdade, né? Uhum. Muito bem. E então, a partir da adolescência, a partir daquele momento ali, 13, 14, 15 anos, talvez já é mais interessante começar a praticar uma atividade mais intensa, mais pesada. Com algum direcionamento específico, a criança não pode fazer o que o pai acha que deve fazer. Ela tem que fazer coisas orientadas por algum profissional que entenda de exercícios, né? Obviamente. Sim. Muito bem. Um assunto agora um pouco diferente, vamos falar sobre pessoas adultas agora, né? Tá bom. Os riscos do uso de salto alto nas mulheres. Existe um tamanho saudável para ser utilizado ou temos que ou pode usar ou não pode usar? O que é recomendado, o que não é? O uso do salto é uma questão. O uso do salto é uma questão muito controversa. Obviamente que a mulher fica mais elegante com o uso do salto, mas tem que ter um pouco de cautela, porque ele provoca algumas alterações não anatômicas na pisada. A pessoa muda o centro de gravidade, a pessoa sofre encurtamento com o uso crônico do salto, sofre encurtamento dos músculos da região da panturrilha, né? Que depois pode atrapalhar na vida do dia a dia, e quando for ficar sem salto vai trazer problemas no joelho, problemas no pé para pisar, pode ter dores crônicas com o uso do salto de maneira inadvertida. Assim. O salto deve ser usado de maneira conforme para alguma eventualidade, não deve virar uma rotina para a pessoa que usa. Essas deformidades, desculpa usar o termo deformidades, mas essas lesões que ocorrem, elas começam devido à elevação do calcanhar, mas elas podem ser transferidas para a região do joelho, posteriormente a região da lombar. Obviamente, quando a pessoa tem o encurtamento da cadeia posterior, que a gente chama, ela vai acabar tendo dificuldades depois para adaptação, para uso para quando não estiver usando salto. Então ela vai sobrecarregar o joelho, a região lombar, vai sobrecarregar tendão de Aquiles. Essas são consequências todas do uso do salto de maneira inadvertida. Existe uma prevalência de problemas no joelho maior em mulheres do que em homens. Cerca de 1/3 das mulheres virão a ter algum tipo de problema no joelho ao longo da vida. Isso seria relacionado ao que principalmente? Olha, na verdade, o problema, o homem também tem, pela natureza do homem, ele é uma pessoa que causa mais força no joelho, porque o homem é uma pessoa mais forte que a mulher. Então, tanto homem quanto mulher, pode ser que a mulher tenha uma maior prevalência, talvez pelo uso do salto, quem sabe, né? Mas ambos os sexos podem sofrer o mesmo tipo de carga no joelho. O homem não usa salto, geralmente, mas por isso que talvez tenha menos problemas. Realmente o uso do salto exagerado pode causar problemas de postura que podem ocasionar dor no joelho depois,
por mudança de pressão, de patela, essas coisas todas que são alterações na biomecânica do corpo da pessoa. E o salto tem uma grande influência nesse tipo de alteração, sem dúvida. Muito bem. E agora está vindo uma nova modalidade esportiva para a região aqui, que são as quadras de tênis, de beach tênis. E o que nós temos notado é um aumento das dores na região do ombro e do cotovelo. O que tu tem a dizer, a tua opinião como médico traumatologista sobre... Como qualquer atividade física, né, Amad, essas pessoas têm que ter preparo para começar a praticar uma atividade nova na sua vida. Não vai começar a jogar assim como futebol, assim como corrida, você não pode começar a praticar um esporte, um tênis ou um beach tênis sem preparo. Obviamente que os teus músculos têm que ter força adequada, tem que ter alongamento adequado, tem que ter um início gradual daquela força, porque o movimento para jogar tênis, a pessoa vai fazer um movimento de girar o antebraço. Isso aí vai causar alterações no cotovelo, obviamente. Então, as pessoas começam a ter epicondilite, começam a ter tendinite no ombro, algumas vezes até lesão, né? Mas quando a lesão quando a dor é mais crônica, quando a tendinite é mais crônica, a pessoa pode lesar o tendão, pode lesar o músculo, pode haver ruptura espontânea. É muito importante que as pessoas que praticam tênis ou beach tênis e querem começar a praticar essa atividade tenham um preparo prévio, né? Façam um trabalho de correção de postura, de preparação de força muscular em algumas zonas musculares dos membros superiores. É muito importante que você seja atentado para as pessoas que estão pensando em começar a praticar essa atividade diferente na sua vida. Nós temos na academia um protocolo de adaptação que segue durante até 3 meses, começa leve, vai experimentando alguns exercícios, vamos aumentando a intensidade e o volume de treino conforme a pessoa vai se adaptando. E as pessoas, quando buscam uma atividade por lazer, parece que elas não querem levar a sério essa metodologia. Eles querem já entrar e brincar e se divertir e jogar o máximo possível. Como vai alugar às vezes a quadra por hora, seja um futebol, seja um tênis, seja um basquete, eles querem aproveitar o máximo de tempo ali, não fazem o devido aquecimento, não possuem um trabalho compensatório. Antigamente existia o termo atleta de fim de semana, né? O pessoal sedentário, mas que jogava uma partida de futebol no fim de semana. E hoje o que nós estamos vendo é que as pessoas querem ser atletas não só de fim de semana, jogam 3, 4 vezes na semana, mas sem fazer um trabalho de reforço, um trabalho de alongamento, um trabalho compensatório. Isso aumenta exponencialmente o risco de lesão. Então imagina um jogador de futebol de fim de semana, que jogava uma vez na semana, já eventualmente se machucava, torcia o tornozelo, torcia o joelho uma vez por mês, que seja. E hoje, jogando 3, 4 vezes na semana, esse risco é aumentado, 3, 4 vezes na semana. Obviamente, veja bem, uma coisa é praticar uma atividade por brincadeira, de maneira estar reunido com os amigos, sei lá, vai comer um churrasco, vamos jogar um futebol aí, vamos jogar um beach tênis, mas depois tem um churrasquinho com cerveja. Então, uma coisa é uma brincadeira entre uma turma de amigos. Outra coisa é tornar isso uma coisa rotineira, tá? Vou jogar beach tênis 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou uma vez por semana que seja. Isso é uma coisa que obviamente precisa de preparo. A pessoa vai entrar, você falou, aqui na academia nós temos um protocolo. Aqui na academia, as pessoas que são as pessoas que estão aí pela vida em geral não tem essa rotina de academia. Isso, quem tem a rotina de academia são as pessoas que estão na academia, ou as estruturas das academias, os professores. Essas pessoas sabem da rotina, mas as pessoas que daqui a pouco vão jogar beach tênis não querem saber de academia, eles querem saber de beach tênis. Eu vim jogar porque todo mundo joga agora, então eu quero começar a praticar também. Vamos jogar 2 vezes por semana. Obviamente que a pessoa vai ter uma lesão, né? É só ela começar a fazer uma coisa rotineira e que envolva um movimento repetitivo que vai, sem preparo nenhum, você sabe mais do que eu, que a pessoa vai ter uma lesão musculoesquelética em seguida, nessas ocasiões. Muito bem, tu mencionou a lesão no cotovelo. Explica melhor qual seria essas lesões no cotovelo e como a pessoa, o indivíduo que pratica, poderia identificar se ele está tendo algum sintoma desses ou não. Existem movimentos chamado cotovelo do tenista. Existem movimentos de repetição para usar o antebraço, para girar o antebraço em relação ao cotovelo, que acabam usando músculos que começam nos chamados epicôndilos do cotovelo. Então, quando esses músculos são usados de maneira repetida, esses epicôndilos ficam inflamados. Então, é a chamada epicondilite.
As pessoas que não têm preparo, que não têm alongamento suficiente, que usam aquele músculo específico de maneira repetitiva para girar uma raquete com a mão, por exemplo, que vai fazer uma jogada que tem que girar e que tem que levar uma pancada, então a pessoa vai sofrer um trauma naqueles epicôndilos de maneira rotineira, constante e repetitiva. Isso, obviamente que isso vai acabar causando um processo inflamatório, vai acabar causando uma musculatura que começa a perder força e começa a causar dor. Né? A dor é um sinal de alerta do organismo. Se a pessoa está sentindo dor é porque alguma coisa está errada. Né? Então, essa é uma coisa que tem que ser atentada bastante. A pessoa tem que saber que se está doendo, alguma coisa está sendo feita errada. E essa dor que ela está sentindo é uma lesão que vai acontecer em breve. Os epicôndilos são aqueles dois ossinhos que ficam um lado de dentro e o lado de fora do cotovelo. Tu consegue palpar eles. Exato. Então... Os epicôndilos é o final do úmero. O úmero é um osso que começa no ombro e acaba no cotovelo. E onde ele acaba no cotovelo, ele tem é como um carretel de linha, né? Tem a parte central, que chama tróclea, e nas duas laterais tem os dois epicôndilos, que é onde se inserem os músculos do antebraço. Dali saem os músculos do antebraço que vão fazer os movimentos de rotação do antebraço, de levantar e baixar os dedos e o punho. Então, são regiões do cotovelo muito usadas nesse tipo de esportes dos membros superiores. E a lesão de ombro, qual seria? Tendinite, né? A pessoa que faz movimentos repetitivos, aí não só esportistas, mas trabalhadores de fábrica, pessoas que trabalham com peso, pessoas que fazem movimentos repetitivos, as donas de casa, que trabalham muito com limpeza e com movimentos repetitivos dentro da sua própria casa, são pessoas que são propensas a ter lesão no ombro por tendinite, por lesão de partes moles no ombro. Não, o osso não acontece nada, mas as partes moles, que são tendões, bursas, e cabos articulares, ligamentos, acabam machucando pelo uso repetitivo de maneira forçada. Também pela falta de preparo. Inclusive, antigamente existia o ombro de professor, né? Os professores que escreviam muito tempo no quadro negro, apagavam o quadro uma vida inteira, tinham lesões no ombro também por esforço repetitivo, uma atividade que não é pesada, uma atividade cotidiana, mas que já era suficiente para gerar um desgaste O ombro é uma articulação tem uma amplitude muito grande de movimento, é a articulação mais móvel do corpo humano. Então, para ter essa flexibilidade toda, ele precisa de vários ligamentos e vários tendões que causam esses movimentos todos. Então, obviamente que trabalhar com a mão acima do nível da cabeça vai exigir muito dessas estruturas do ombro que pode sofrer lesões. Obviamente, o professor, por escrever no quadro negro, está com a mão acima da cabeça, fazendo movimentos repetitivos e acaba tendo dor, tanto no cotovelo quanto no ombro. É muito comum acontecer isso aí, sim, sem dúvida. Agora, os professores trabalham mais não precisa mais fazer o quadro negro, né? Trabalham com computador, com PowerPoint, aquelas coisas que são mais práticas, né? Mas na época do quadro negro, sem dúvida que essa é uma lesão bastante frequente de acontecer também. E existem diferentes tipos de formação óssea no osso da escápula, né? O acrômio, por exemplo, ele pode ser tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, ele pode ser curvado, ele pode ser em gancho, e dependendo qual é o tipo dessa formação óssea, tu é mais propenso a ter uma lesão erguendo o braço acima da altura do ombro ou não. Existe algum dado que diz qual o percentual da população que tem esse acrômio no formato de gancho ou formato curvado? O percentual de população não é sabido esse dado. Não, na verdade eu não posso te informar porque eu não tenho comigo aqui, mas os acrômios, eles têm o acrômio, a ponta do ombro, que é a parte que a gente palpa quando bota o dedo em cima, ele pode ter pode ser mais um curvado para baixo, para cima. Isso aí pode gerar, como existe um tendão que passa logo abaixo dessa estrutura do acrômio, ela pode sofrer algum tipo de impacto entre a cabeça do úmero e o acrômio. Então, se a pessoa trabalha muito com o membro elevado, ela pode causar um atrito do tendão que passa ali entre o acrômio e o úmero. Aquele tendão pode ser machucado. Então, sem dúvida que é uma chamada síndrome do impacto, né? Quando o úmero bate no acrômio. Então, obviamente que existem formatos de acrômio que variam um pouquinho. Então, isso aí se o acrômio é um pouco mais curvo para baixo, tá? Ele pode ser um pouco mais propenso a causar lesões nesses tendões que passam ali embaixo dele. Muito bem. Uma consideração final, doutor Geraldo? Obviamente que todas as atividades
que a pessoa faz devem ser feitas com cautela. A pessoa deve saber que o seu músculo é um músculo que está condicionado a ter uma carga normal. Se a pessoa quer fazer uma carga diferente nele, tanto jogando beach tênis, ou como fazendo atividades que envolvam movimentos repetitivos, ela tem que ter um preparo muscular para evitar lesões tardias. Muito bem. Se você conhece alguém que tem algum desses sintomas, ou você mesmo já sentiu algum desses sintomas, pode entrar em contato com o Dr. Geraldo onde? Na ortoclínica, telefone 3542-2311, ou no Hospital de Sapiranga. Muito bem, então agradecemos aos ouvintes por mais um programa. Desejo uma ótima semana para vocês e muito obrigado.